Boa noite, boa noite. Finalzinho de domingo e nós estamos aqui para mais um bate-papo que nós costumamos fazer aos sábados à tarde e esse fim de semana não foi possível. Então nós decidimos fazer hoje. Eu vou convidar o Wilker. Aguardando a entrada dele. Sejam bem-vindos. O pessoal tá chegando aos poucos. Oi, Wilker. Patrícia, Boa boa noite. noite. Tudo Sejam bem? bem-vindos conosco aí, gente. Estou vendo a Gabi Ferreira, a Dona Edna, a irmã Marlene. Sejam bem-vindos. Hoje, num domingo de noite, uma novidade para a gente. É um prazer muito grande. Wilson Duarte, meu irmão. Drica Freitas, seja bem-vinda, Drica. Aparecida Fernandes, o pessoal está entrando com a gente, que bom. Mesmo foi o Pessoal, convite em cima da hora. um dia diferente, horário diferente, mas aqui estamos. E mesmo para quem não puder assistir ao vivo, nós deixaremos gravada, né? Para quem quiser assistir depois. A irmã Marlene, boa noite. Boa noite. Leni, muito obrigado, Leni, por estar conosco. Um prazer muito grande. Seja bem-vinda. E hoje nós vamos falar um pouquinho da importância da autorresponsabilidade, do autocuidado, desse olhar, né, para nós mesmos e como isso interfere na nossa vida. Boa noite, Dona Edna. Todo mundo, aqui a irmã Marlene está falando, todo mundo de folga e é uma satisfação ouvi-los. Muito obrigado, irmã. Que E a bom. gente vai marcar uma live com a senhora de novo, se Deus quiser. Sim. Então o pessoal tá chegando e nós vamos. Quer começar falando um pouquinho, Wilker? Bom, é importante, eu lembrei muito, Patrícia, do tema de hoje, para nos nortear, lembrar do Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que você cativa. E é tão bonito que ele, no planeta onde ele morava, ele tinha simplesmente uma rosa. E ele voltava sempre lá para aquele planeta porque era uma necessidade de cuidar daquela rosa. E é tão bonito a gente lembrar que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente cativa, por tudo aquilo que a gente conquista. Nós somos responsáveis pelas nossas relações, pelos cuidados que a gente tem que dispensar uns aos outros. Então é muito importante essa questão da responsabilidade, do amor, da entrega e de perceber que tudo a gente tem que trazer para a nossa vida como algo primordial. Então, somos responsáveis pelos nossos atos, somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelo nosso jeito de encarar a vida e etc. Sim, e nesse contexto, nós somos responsáveis por nós mesmos. Como é que está o nosso cuidado com
comigo e com o outro, né? O seu cuidado consigo mesmo e com o outro. Então, nessa dinâmica de ser responsável por aquilo que cativas, você tem se cativado? Como é que tem sido esse olhar para você? E perceber esse olhar cuidadoso mesmo para o seu corpo, para os seus órgãos, para a sua pele, para os seus cabelos. Não aquele cuidado exagerado da vaidade, mas realmente um cuidado amoroso. Como é que tem sido? Né? Como é que você tem respirado? Como é que você tem se hidratado? Como é que você tem se alimentado? O que que tem te nutrido? E assim, quais são os nutrientes que você transborda para os outros? A irmã Marlene está dizendo assim, ótimos questionamentos, Patrícia. Nunca havia pensado. E são reflexões que é preciso cuidar, porque de fato nós somos responsáveis. Então, quando eu deixo de me hidratar, por exemplo, o quanto meu corpo sofre, o quanto me falta. Quando eu deixo de me alimentar bem, os nutrientes também que me faltam. Então, nessa reflexão, eu quero deixar essa proposta inicial para vocês refletirem. Vocês têm se cativado? Têm se cuidado? E têm cuidado também da autorresponsabilidade? E assim, é muito interessante lembrar que esse autocuidado é olhar para o íntimo da gente. Como é que está sendo os nossos valores? Como é que eu estou colocando em prática esses valores que fui cativando no decorrer de minha vida? E é interessante que a gente tem que lembrar muito que nós somos responsáveis cada vez mais pela nossa vida e pela vida dos outros, pela vida da natureza, pela mãe natureza, pelo ambiente que a gente vive. É importante a gente lembrar que assumir todas as consequências é um ato também de responsabilidade. Que muitas vezes todos os nossos atos, lembrando da lei de Newton, a lei da ação e reação, toda ação ela promove uma reação. Então nós somos responsáveis por essa reação, nós somos responsáveis por essa consequência. E aí como é bom a gente assumir essa responsabilidade. O Wilson está falando aqui que responsabilidade é diferente de culpa. E é interessante isso mesmo. Assumir a responsabilidade, assumir nossas fraquezas e nossas potencialidades, é diferente de colocar em nós culpas. Que as culpas, ela pesa, ela dificulta, as culpas pesam, dificultam. A gente tem que libertar de nossas culpas, em vez de olhar como culpa, vivenciar como responsabilidade. E entrando... a Wilma entrou aqui agora, deixa eu só abrir antes de falar da culpa e da responsabilidade. Feliz aniversário, Wilma! Muita Parabéns, saúde Will. para você, parabéns. Tudo de bom, tudo de melhor em sua vida nesse novo ciclo. E voltando sobre culpa e responsabilidade. A culpa, ela paralisa. Como o Wilker falou, ela pesa.
Normalmente, quando a pessoa se sente culpada, ela espera a punição. É como se ela paralisasse, esperando sempre pela condenação. Então vai para um estado ali de lamentação. A responsabilidade é diferente. A responsabilidade, ela faz com que eu perceba tudo aquilo que eu fiz e, diante daquilo, eu tome uma ação. É possível? Eu preciso retratar? Preciso fazer algum outro movimento? Então, se eu sou responsável, eu puxo para mim. Agora, se eu me sinto culpado, eu deixo para o outro. Deixa eu ver aqui que está com mais alguns comentários. A irmã tá... A gente se preocupa tanto dos outros que acaba esquecendo da gente. E ademais, a gente se cobra de como cuida do outro e esquece desse autocuidado. Exatamente. E esquecer, né, desse autocuidado faz toda a diferença. Porque como é que eu posso cuidar do outro se eu não estou bem? Porque o nosso corpo, ele se comunica o tempo todo com a gente. Ele manda mensagens, ele dá sinais. E se o olhar fica muito ali para o outro, às vezes nós não percebemos esses sinais, esses alertas que o corpo vem nos dando. É importante, Patrícia, de perceber o seguinte, que eu tenho que cuidar de mim. A partir do momento em que eu cuido de mim, eu também estou cuidando do outro. É porque é interessante perceber que nós somos interligados. Se a gente está bem, se a gente está com bom humor, se a gente está lutando por um mundo melhor, se a gente tá tendo esse cuidado, com certeza eu vou passar isso para o outro. E a energia que eu passo é muito importante. Se eu estou bem, eu vou passar uma energia positiva. E essa energia positiva transfere para o outro, transfigura, muda de feição. Então é muito importante o que eu vou oferecer para o outro. Quem que eu vou oferecer para o outro? E eu devo sempre oferecer aquilo que eu tenho de melhor. E aí sim eu faço esse movimento de transformação, de mudança. Então é muito importante essa questão, cuidando de mim, também estou cuidando dos outros. Porque Sim, eu vou dar aquilo que eu tenho de melhor para os outros. sim. O Wilson está dizendo assim: somos responsáveis por tudo que acontece em nossa vida. Sim, tudo que nos acontece, acontece por alguma razão e aquilo vai nos trazer aprendizado, amadurecimento. Então, assumir isso, muitas vezes acontece uma outra pessoa vem e fala de forma grossa ou mal educada, algo nesse sentido, né? Então, a grosseria ela é do outro, mas até que ponto que eu precisei daquilo para trazer algum aprendizado para mim? Porque se eu só jogo para o outro, eu acabo restringindo esse aprendizado. Então, a reflexão é: o que essa pessoa veio me trazer? E qual foi a brecha que eu deixei que ela invadiu? Que ela invadiu ali o meu espaço? Com uma grosseria, só exemplificando, com uma grosseria ou um jeito, às vezes, ríspido de falar. E isso acontece também com pequenas atitudes. Quando eu reconheço que as pessoas só fazem comigo aquilo que eu permito,
eu começo a assumir responsabilidades. Porque por trás de um culpado tem uma vítima ou tem um inocente. Então, esse lugar de inocente também é um lugar que paralisa, que não tem o movimento do aprendizado, do autoconhecimento, do crescimento. E é importante o que que a gente vai fazer com aquilo que o outro nos ofereceu. Eu acho que depende muitas vezes também da nossa atitude em cima daquilo que aconteceu. Eu acho que isso é muito importante. Se alguém faz uma grosseria, como que eu vou responder aquela grosseria? De que forma que eu vou responder aquela grosseria? E é interessante a gente ter métodos. Eu falo que nós mineiros somos muito acostumados de alimentar, por exemplo, uma canjiquinha, e eu gosto muito da canjiquinha, mas minha mãe, desde pequeno, me ensinou que para alimentar aquela canjiquinha, eu tenho, quando ela está muito quente, eu tenho que comer pelas beiradas para chegar ao meio. E é interessante a gente lembrar isso, que nas relações é importante a gente saber comer pelas beiradas. E é importante a gente relacionar com o outro com jeito, com amizade, com amor, e também saber como reagir diante daquilo que o outro fez comigo. Então, comer pelas beiradas, ter paciência, não responder na mesma hora, ter essa tranquilidade, porque isso é muito importante. Muitas vezes a gente reage muito rápido. E tem uma diferença muito grande em reação e ação. Diante da grosseria, eu vou reagir, fazer o mesmo, ou eu vou agir de forma mais inteligente, de forma mais tranquila, comendo pelas beiradas? De que forma que eu vou agir? Então, isso é muito importante. Sim, a irmã Marlene tá dizendo, dando parabéns aos médicos, que hoje é dia deles. E, e parabenizá-los mesmo, né? Os profissionais que cuidam da nossa saúde, que muitas vezes esquecem da própria saúde em prol de um propósito. E só abrindo uma brechinha na questão dos profissionais da saúde. É preciso ter muito cuidado com a responsabilidade e esse autocuidado para realmente não se esquecer de se cuidar e estar bem ali para cuidar do outro. E principalmente no caso dos médicos, essa questão também que lida ali diretamente com a doença e muitas vezes com a morte. Então, ter isso bem claro, o, o quanto que nós somos humanos e fazemos aquilo que é possível. E que existe algo maior e existe o tempo para cada coisa. Então, há o tempo, né? O tempo de nascer, de viver, e existe o tempo de morrer. Então, para esses profissionais que lidam no dia a dia ali com o ser humano, com as dores do ser humano e precisam realmente estarem ali bem fortalecidos, tanto emocionalmente como fisicamente. Então, né, a nossa homenagem aqui, a nossa reverência a todos os profissionais da saúde, principalmente os médicos. E aí, Patrícia, falando que como que é importante essa questão de valorizar os nossos médicos, valorizar aqueles que trabalham diretamente com a saúde e lembrar que é importante a gente assumir a missão da gente. E os médicos são aqueles que assumem a missão, a missão de defender a vida em todas as circunstâncias.
Então, eu também parabenizo as médicas, os médicos, todos aqueles que trabalham na área da educação, da saúde, porque com certeza eles fazem a diferença no nosso meio. Sim. Oi, dona Edna, deixa eu ler o comentário dela aqui. Eu cuido tanto dos outros que quando tiro um tempo para cuidar de mim, me dá uma sensação de que aquele tempo não é meu. E é muito interessante isso, sabe, dona Edna? Aí vem um processo de culpa muitas vezes. Um processo de não se permitir tirar um tempo. Isso Isso é muito forte, precisa trazer isso para a consciência. Quando a senhora traz, eu acredito que muitas pessoas que estão aqui nos assistindo já passaram por isso em algum momento. De estar sempre voltado ali para o outro, que quando tira um tempinho, hoje eu vou dormir até mais tarde, ou hoje eu vou tirar um dia para cuidar de mim. Vem com aquela sensação, nossa, eu não posso. Eu não posso porque eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, e acaba deixando de aproveitar. Não sei se é o caso da senhora, mas estou falando no que costuma chegar muito para mim. Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes não tem o costume, não tem tempo de deitar um pouquinho depois do almoço. O dia que deita ao invés de descansar, fica, nossa, mas eu não podia estar descansando, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo. E normalmente esse cuidar, ele está relacionado ao outro. Normalmente, por exemplo, as donas de casa que vai cuidar da casa, cuida da casa não só para ela, mas para a família. Às vezes alguma coisa no trabalho está mais voltada para o outro. Então, e é natural, é um processo natural. Mas nós precisamos do tempo para nós. Né? O que que me faz vibrar? O que que me alegra? O que que aquece o meu coração? E se permitir. Eu me permitir vivenciar isso. Tirar um tempinho ali de desconexão com o externo e conexão com o interno. E a Natália está dizendo aqui, você viu, Wilker? Tio Wilker tá bonito, hein? Obrigado, Natália. Dona Geralda está falando, se eu cuido de mim, eu cuido do outro. Se eu estou de mau humor, atrapalho o outro. Se estou alegre, transmito paz para o outro. É o que a gente falou no início da live, dona Geralda. A questão da energia positiva. Se eu estou bem, eu vou emanar a energia positiva para o outro. E isso vai ajudá-lo a vencer também as intempéries. Quando estou bem, quando estou disponível para ouvir, quando estou aberto para acatar o modo do outro, o jeito do outro, é porque eu estou bem comigo. Então, isso é muito importante. É legal a gente sempre lutar por essa energia que a gente passa, essa energia que emana entre as relações. Isso aí é muito importante. Sim, o Wilson está dizendo assim, todas as funções e profissões são importantes. Cada um deve ser responsável com o que faz, fazer com amor e com capricho. Sim, cada um, né, tem a sua importância e não tem uma profissão é melhor do que a outra. Cada uma contribui de alguma forma. E que bom que é assim. Cada um tem um dom diferente, tem um talento diferente, tem algo que é melhor, né? Às vezes eu sou melhor em determinada área, o Wilker é melhor em outra, e assim nós vamos nos complementando. E a Gabriela está dizendo assim, inteligência emocional é algo que nós, seres humanos, deveríamos nos exercitarmos sempre.
para sabermos como agir antes de qualquer situação. Sim, muitas pessoas já estão nesse caminho, não é, Gabriela? Da inteligência emocional, de se conhecer mais. Outras pessoas ainda não. E é preciso respeitar o tempo de cada um. Sobre a inteligência emocional é muito interessante, porque muitas vezes a gente dedica tempo demais para outras coisas, para as coisas externas, e esquecemos de olhar para dentro de nós, para as nossas capacidades. E é interessante a gente ter um modo de ver a vida de uma forma bem saudável, tranquila, de ver a vida como aprendizes, que isso é muito importante. E não colocar segurança demais nas coisas que vêm do passado, ou então nos fracassos, nas dificuldades. Eu falo fracassos entre aspas, porque fracassos é aprendizado. E aquilo que é fracasso para mim, talvez não é fracasso para o outro. Então, isso é muito relativo. Então, é importante a gente ver como a gente vê a vida, de que forma que a gente vê. Vamos ver com um olhar de esperança, de alegria e aguçar em nós essa inteligência emocional, de ter mais tranquilidade para aproveitar a vida da melhor forma possível. Sim. E o Wilson está dizendo assim, como os caminhoneiros pararam o Brasil, né? Aquela vez lá da greve dos caminhoneiros. Sim, cada ser humano, cada trabalho, cada dom, cada talento faz a diferença. E são importantes, são atividades essenciais. Talvez algumas não afetem diretamente para todos, mas vamos pegar, por exemplo, as pessoas que varrem a rua, que capinam. Se não tiver alguém para fazer esse trabalho, como é que ficam as nossas cidades? Se não tem alguém para recolher o lixo. Então, toda função ela é importante. Estou trazendo isso, esses dois exemplos, que é algo que traz, que fica nítido e muitas vezes nós não percebemos. Quando fica muito sujo, aí percebe, aí chama atenção. Mas às vezes no dia a dia nem repara. Porque quando não tira, vai crescendo, né? Às vezes algum matinho ali, vai ficando alguma sujeira, que nós também somos responsáveis pela limpeza. Nós somos responsáveis pela natureza também. Essa questão do jogar o lixo na rua, de não ter esse cuidado com o que é comunitário. Então, se cada um faz a sua parte, isso fica realmente, né? Os caminhoneiros, para a comida chegar na minha mesa, por quantas mãos elas passaram? Tudo bem. Não é? Então, desde quem ali semeou, quem colheu, quem separou, quem embalou, quem transportou. Então, é realmente valorizar e saber que para aquilo chegar, muitas pessoas passaram nas mãos de muitas pessoas. Não é essa blusa que eu estou vestindo, não é a sua blusa que você está. A energia de quantos? Então, quando E nós... assim, Pode falar.
E assim, o ingrediente mais importante nessas todas confecções, o ingrediente mais importante é o amor. Tudo que a gente faz com entrega, com amor, com carinho, com alegria, a alegria que a gente tem para servir, as coisas vêm transformadas para o meio de nós. E todas as profissões são importantes. Eu falo que, que nós somos como uma colcha de retalho. Cada um com o seu jeito, cada um com o seu modo, porém, juntando tudo, dá uma colcha de retalho tão grande que aquece qualquer frio que vier. Então, é importante a gente lembrar que nós, que é aquilo que é tão falado, que a união faz a força, que todos nós, dentro do nosso lugar, fazendo com amor, com entrega, esse mundo vai melhorar para valer. Então, é importante a gente se responsabilizar por tudo aquilo que a gente faz. Eu lembro de uma história aqui, Patrícia, do moço que batia lona de freio. Ele batia lona de freio, ele sabia fazer isso, era o trabalho dele. Batia lona de freio para colocar nos carros. Aí começou a ter defeito as lonas de freio. E aí as pessoas começaram a criticar e tudo, mas aí viu que ele não sabia qual que era a importância daquele trabalho. Ele fazia aquilo ali porque ensinaram, mas ele não sabia que aquele trabalho bem feito, ele salvava vidas. E aí alguém teve uma ideia muito bacana de fazer com ele o seguinte, essa aqui é a lona de freio, bata que nós vamos andar no carro que vai colocar. Ensinou para ele que colocava aquela lona em determinado lugar, aquela lona de freio, e aí falou, é agora. Você acredita no que você fez? Porque a gente vai andar nesse carro e vai dar um cavalo de pau. E aí ele pensou bem e falou, eu não sei se eu acredito totalmente no que eu fiz, não. Ele voltou atrás, fez de novo e falou, agora está garantido. Pode colocar no carro. Ele foi, deram um cavalo de pau, tudo tranquilo. A partir daquele dia, ele começou a ver que o trabalho dele era tão importante que, quando era bem feito e feito com amor, ele salvava vidas. E aí ele viu a importância e a responsabilidade que ele tinha a partir daquilo que ele estava fazendo. Então é importante isso aí. Todos nós tomarmos a consciência da importância que temos na construção dessa sociedade, em salvar vidas. Então isso é muito interessante. Eu, professor, como que é importante a gente assumir esse papel de educador, de alguém que faz a diferença, que planta semente e que essa semente tem que ser lançada com muita responsabilidade. Você, como terapeuta, mesma coisa, né, Patrícia? Sim, sim. Que você tem que ter responsabilidade com as palavras que você vai dizer e vai ajudar, e vai impactar cada cliente seu. Então, é Sim, muita responsabilidade. é muita responsabilidade. E você falando do professor, dia 15, né? Foi dia dos professores Foi, também. foi. Então, o nosso olhar, semana passada nós falamos, e também, né, a nossa homenagem aos professores também, o Wilker, que é professor, e a todos A que Jussara, que está aí conosco. ajustaram também, e para todos que estiverem nos assistindo, né, o quanto os professores também são importantes, que acabam contribuindo muito na formação das pessoas ao ensinarem, porque o professor ele não só ensina uma matéria, ele ensina muito mais. E diante de tantos desafios na sala de aula, e agora com a pandemia, os desafios com as aulas online, e, e eles estão aí firmes, né, realizando o seu trabalho
de com forma propósito, de responsável. forma responsável. Deixa eu ver aqui, a irmã Marlene está falando. Verdade, né? Sempre penso, já pensou 30 dias sem recolher o lixo? Pois é, imagina, 30 dias sem recolher o lixo, como é que faz? É excelente reflexão e compreensível para todos. A Jussara está dizendo assim: falou tudo, coxa de retalho, sempre um depende do outro. Exatamente. E somos diferentes, somos únicos. E nessa união, esses únicos é que faz a diferença. É que Sim, aquece quaisquer trilhos que a sociedade muitas vezes promove. sim. A Gabriela também é professora, ela está aqui agradecendo, e a todos, né? A Bom, todos que são os professores de sala de aula, aqueles que são mestres de outras formas, que ensinam sem ser ali diretamente numa sala de aula, porque tem muitas formas de ensinar. Então, fica a nossa homenagem. E Will, que você vai contar uma historinha para nós hoje? ué, até contei da Luana de Freio, né? Mas eu posso É... contar outra. Que é muito importante, gente, a gente perceber que quanto mais a gente assume responsabilidade sobre tudo que acontece em nossa vida, as coisas ficam mais fáceis. É tão importante a gente se responsabilizar pela nossa história, é tão importante a gente não culpar ninguém, não jogar culpa em ninguém, é saber que tudo é fruto de circunstâncias, a vida ela vem de uma forma muito leve para nos ensinar, e a gente tem que aprender com cada circunstância que a vida nos proporciona, com leveza, com tranquilidade. Muitas vezes a gente fica muito pesado quando a gente carrega muita culpa. A gente fica muito pesado quando a gente reclama demais, dificulta demais as coisas. E a gente tem que ficar mais tranquilo. Hoje, num domingo, final de domingo, que a gente tem uma semana aí para começar, uma semana com muita leveza, com muito aprendizado, com muita tranquilidade. E se a vida oferecer para a gente o limão, faça mesmo a limonada, tranquilo. Então a história é a seguinte: hoje eu estou falando bastante, né, Patrícia? Mas tá bom te ouvindo. Ah, que bom. Então é o seguinte, gente. Tinha um profeta que ele era muito responsável pelas palavras que ele dizia. Era um homem que tinha os seus discípulos, ensinava muito bem os seus discípulos. Era uma pessoa de exemplo, de testemunho. Muito bacana. Um certo dia ele teve um sonho e nesse sonho Deus estava marcando um encontro com ele. E ele ficou todo feliz. Deus está marcando um encontro comigo, está muito claro, e é num determinado monte, um monte muito alto mesmo. E ali ele falou com os discípulos dele e convidou-os: vão comigo encontrar com Deus. E ele foi para o caminho, foi caminhando, foi tranquilo. E aí, quando ele chegou na metade do morro, ele marcou horário para encontrar com Deus. Quando ele chegou na metade do morro, ele ouve um choro de uma criança. E aí ele ficou na dúvida se ele ia olhar a criança, porque não daria tempo para chegar lá em cima para encontrar com Deus, se ele olhasse a criança. E aí ficou naquele dilema, os discípulos todos querendo que ele continuasse e não importasse com a criança, mas ele, com responsabilidade com a vida, ele foi até a criança. E lá ele cuidou com muito carinho. Ela estava sozinha, os pais, ela tinha se perdido dos pais. E aí o que aconteceu? Ele, ele cuidou daquela criança de tal forma que encontrou os pais, deixou elas com os pais. Ele ficou tranquilo. Quando ele foi até acima do morro,
já tinha perdido o horário, ele não encontrou Deus. Passou o tempo, ele continuou com muito jeito, com muita virtude, com muito amor, mas ele já estava velhinho, ele morreu. Quando chegou lá em cima, no céu, ele encontrou com Deus e falou, marquei o encontro com o Senhor e acabou que eu não tive como chegar no horário e perdi essa oportunidade. Foi Deus falou, de maneira alguma. Quando você ouviu aquela criança chorar, eu também desci. E eu estava ali naquela criança. Você me acolheu, você acolheu a criança, você me acolheu também. Então eu encontrei com você naquele momento. Muito obrigado. Com certeza, nós tivemos um momento muito de intimidade a partir do momento que você cuidou da criança que eu estava ali. Então é isso aí. É lembrar que nós encontramos Deus quando a gente age com responsabilidade, com amor, com dedicação e com muito carinho. Que aí a gente encontra Deus. E nessa história, o dia que o Wilker me contou, eu trouxe também uma outra reflexão. O quanto também nós estamos focados em algo e vem alguma outra coisa que nos desvia. E que às vezes aquele desvio é importante, faz toda a diferença. Então, quando tem algo que foge ao nosso controle, também dá uma respirada e, opa, para que isso está acontecendo? Será que eu encontro Deus nessa situação? E se eu encontro, como é que eu estou encontrando? Porque isso é muito comum na nossa vida. Às vezes, no sair para ir para o trabalho, acontecer um imprevisto. Não é? Porque aquele homem, ele teve um imprevisto quando ouviu aquela criança. E por um momento ele deixou aquilo que ele estava planejando para olhar para aquela criança. Então, saber que nós somos responsáveis, mas saber também que existem esses desvios, que existem essa pausa, que às vezes precisa realmente dar uma volta para conseguir chegar ali naquele objetivo. É uma história que traz muitas reflexões. E tantas vezes que acontece isso com a vida da gente toma um outro rumo completamente diferente, fora do que a gente planejou, fora do que era o nosso objetivo, e a gente continua sendo feliz. As coisas podem mudar de uma hora para outra, e aí a gente tem que ter um olhar de ternura com essas mudanças e aprender com isso. Sim, e uma outra reflexão, imaginem se ele ficasse se culpando. Nossa, perdi o encontro, eu não devia ter parado, eu não devia ter feito isso. Ah, se eu tivesse ido um pouco mais rápido. Isso ficaria atormentando, sendo que foi tudo do jeito que precisava ser. Então, ter essa consciência de que eu estou onde eu preciso estar. Então, se eu estou aqui, é aqui que eu preciso estar. E aí a gente vê que o sentido da vida é esse aí. Muitas vezes a gente traça determinados caminhos e a vida nos proporciona outros caminhos. E aí a gente tem que andar nesses caminhos da mesma forma do que a gente andaria no caminho que a gente traçou. Acreditar.
as coisas podem mudar. Eu, por exemplo, eu estava fazendo o terceiro período já de psicologia em Timóteo. E aí meu pai me ajudava a pagar a faculdade e tudo. Aí o que aconteceu? O pai faleceu, mãe ficou aqui, ela e tia Lúcia. Eu perdi meu emprego em Timóteo. Aí eu tive que mudar o rumo, a minha vida mudou o rumo completamente. E aí eu vim para Santa Maria. Então eu devo florescer onde Deus me plantou. Deus me plantou aqui. Então nós vamos florescer e ser felizes aqui, mesmo mudando de mesmo mudando de rumos. O que eu queria era formar em psicologia, mas ainda não deu certo. Mas quem sabe um dia. Mas eu estou aprendendo muito aqui em Santa Maria, está sendo muito bom para mim também. Sim. Né? Nesse caso também, a minha formação é administração. Eu costumo falar que eu escolhi a administração, mas a constelação me escolheu. Então, de repente, as coisas mudaram. E aquilo que fazia sentido para mim já não fazia mais tanto sentido. Então, é saber, é se perceber, se conhecer e se tornar realmente responsável. Se aquele lugar não me cabe mais, é minha responsabilidade me movimentar ou para sair dele ou para que ele fique mais confortável para mim. E sem a lamentação, sem a postura crítica de vitimismo, de que isso, se eu tivesse feito psicologia, eu estaria assim, assim. E é com certeza a gente pode aproveitar os aprendizados da vida para ajudar as outras pessoas. E eu fico vendo que a gente, como professor, a gente pode fazer a diferença. E às vezes as pessoas estão tão sem rumo, tão desmotivadas, que a gente precisa de ajudá-los também a descobrir os caminhos da felicidade, os caminhos de uma vida melhor. Sim. E, e nesse movimento, nessa dinâmica, cada um olhar realmente, cuidar do seu propósito. E saber que esse propósito pode ser que mude com as vivências, os aprendizados. Pode ser que venham novos propósitos. Então, ter esse cuidado também é ter responsabilidade. Ter esse cuidado com o propósito, ter o cuidado nas horas vagas, ter o cuidado na hora do trabalho, né? Estar sempre ali se percebendo e percebendo aquilo que é bom para você, aquilo que é possível mudar e aquilo que também não é possível mudar. Né? Eu tenho falado muito isso nas últimas lives. Não adianta brigar com aquilo que eu não posso mudar. Então eu tenho que colocar minha atenção naquilo que eu posso fazer algo. Assim eu continuo sendo responsável. Porque quando eu fico brigando, querendo mudar algo que está além de mim, eu vou para aquele lugar do culpado. Porque eu quero fazer algo, mas eu não tenho a condição de fazer. E no lugar do culpado vem a paralisia. Então, realmente saber isso. Aquilo que é possível fazer, separar daquilo que não é possível.
aquilo que eu tenho a força para fazer e aquilo que está além da minha capacidade. Muito bem, dona Edna. A oração da serenidade. Eu não sei de cor, e é uma oração muito bonita que a gente fazia na CLIREC, na Clínica de Recuperação de Toxicômanos e Alcoólatras, e tem tudo a ver essa oração. Mas eu perdi completamente, já tem muito tempo que eu não faço. Você sabe, Patrícia, essa Não, oração? não sei. Não. Não, não Se sei como é colocar que o ela. início dela, talvez eu até A senhora saiba, tem mas eu aí, esqueci dona Edna, o mesmo. início, para ver se ajuda o Wilker Mas muito a bonita lembrar? Eu essa não oração. conheço. Eu não sou muito boa com oração, o gravar, sabe? E assim, Patrícia, cada dia que passa, eu me sinto muito responsável por essas lives. Porque como que, olha, hoje, por exemplo, no domingo, foi pouco divulgado, nós estamos tendo 31, 32 pessoas assistindo simultaneamente. Então, olha bem, como que está sendo bacana, está produzindo frutos, a gente agradece a presença de vocês e a gente sabe que a gente é responsável cada vez pelas palavras que a gente tem falado, pela mensagem que a gente quer transmitir. E aí vocês nos ajudem aí cada vez mais, é, nos dê feedback, nos dê sugestões de temas que a gente pode abordar e que a gente vai continuar com muito carinho mesmo, porque a gente gosta de semear semente e a gente tem responsabilidade com isso. Essa pandemia nos ensinou muito. Sim. E é é um momento realmente que nós transbordamos. É uma maneira de alcançar mais pessoas. E que começou, né, logo no início da pandemia, e nós ainda estamos na pandemia. A vida, algumas atividades já têm voltado ao normal, então por isso às vezes fica esse desafio com a data, o horário, mas ainda assim tem um propósito. O Ali E está dizendo que está amando suas lives. Que bom. estou vendo manifestação de Tereza, de Irane. Muito obrigado, viu, gente, por manifestar e nos ajude cada vez mais. E é interessante a responsabilidade que a gente tem nas relações, a responsabilidade que a gente assume uns com os outros, dentro da construção de um mundo melhor. Então, a responsabilidade de casais, a responsabilidade de filhos, de pais. Então, como que é importante a gente cada vez mais assumir nossas responsabilidades, com amor, com carinho, com entrega, com doação. Sim. E muito obrigado a todos. O Luiz Ricardo, meu aluno, que bom você aí conosco. E saber que nós nós temos várias versões, né? Tem a Patrícia filha, tem a Patrícia mulher, tem a Patrícia profissional, a Patrícia amiga, e em cada, né? E várias outras, só algumas aqui. E cada um, né? Tem aquele que é pai, aquele que é filho, aquela que é mãe, aquela que é esposa. E dentro de cada contexto, nós temos uma versão, que é aquilo que a situação nos pede. Então, ter esse olhar também. Tem hora que eu preciso ser filha. E se eu tenho a possibilidade de ser cuidada, a dona Edna colocou aqui, deixa eu só ler aqui do Carlos. Boa noite, Carlos.
Somos responsáveis por aquilo ou aqueles que cativamos. Abraço de Carlos e Rosa. Muito obrigado, Carlos. Você é muito especial para a gente, você e a Rosa. E a E a dona gente começou a nossa live falando sobre a essa responsabilidade que a passagem. gente tem por aquilo que a gente cativa. Muito bem. Sim. E a dona Edna colocou aqui, o Wilker. Senhor, dai-me forças para mudar as coisas que posso e serenidade para aceitar as que eu não posso. Isso É mesmo, isso mais é ou uma menos parte. assim. É, Dá-me forças para mudar as coisas que posso e serenidade para aceitar aquelas que não posso. sim. Essa é uma das partes da oração. Vou trazer na próxima live essa oração, viu? Então Para a gente tá. fazer no final, que ela é muito excelente. Mas a memória aqui está falhando. Na próxima você A, traz. a Tamara, minha prima, que está grávida, parabenizo Tamara pelo neném, que está no ventre dela, ela e o Ramon. Está sendo uma reflexão da vida. Parabéns a vocês. Muito obrigado a você Obrigada. também, Tamara. Ai, a Irane está dizendo que quer, né? Deve Tá, ser a nós oração. nós vamos pegar essa oração para trabalhar ela na próxima live, É, quem viu? sabe nós falaremos sobre isso, sobre a Oração da serenidade. serenidade. É, eu não Então, o conheço ou próximo vou conhecer assunto também. vai ser o nosso próximo assunto, viu, dona Edna? E a gente vai falar com muito amor desse assunto. A Sim. oração da serenidade. E se for possível para a senhora estar presente para contribuir. Will, que nós Eu sou exigente. Eu quero a presença de todo mundo que está participando hoje. E vocês convidam mais 50, cada um mais 50, para isso participar das mesmo, nossas lives. isso Façam aí a mesmo. corrente. É, Will, que nós já estamos caminhando para o finalzinho, faltam 2 minutinhos apenas. Ô, gente, domingo foi muito bom também, viu? Que bacana! Foi joia, uma participação Foi. muito boa. O Wilson Muito falou bom. das crenças, o, É, o Wilker tinha falado domingo, acho que não é um bom dia para fazer live, não. E o Wilson chamou a atenção, olha, as crenças, que domingo é um ótimo dia. E, de excelente. fato, um ótimo dia. Muito obrigado. A Zelma está E, dizendo aqui, Wilker, essa oração é de São José. sim, É, a oração é muito bonita. Nós vamos fazê-la. já está correndo o tempinho aqui, vamos despedir antes que nos A irmã corte. Marlene está falando obrigada já no final. Então foi rápido, que bom, irmã. E o pessoal está pedindo muito live com a senhora, viu? O pessoal está pedindo mesmo. E a gente vai fazer mais uma. E eu O tive pessoal notícias gostou que foi muito. muito boa. Eu ainda não assisti, não, mas eu vou assistir. Mas eu recebi Assiste, por favor. comentários que foi muito boa. Patrícia, boa Oi, noite, boa semana. boa noite. Prazer cada vez mais de ter você conosco para bater esse papo tão agradável. A ponte entre Bom Despacho e Santa Maria de Itabira. Sim, e eu espero em breve poder ir visitá-los, Eu né, também quero. para a gente, às vezes, fazer uma ao vivo, nós dois juntos, né? E conhecer também a fazenda, que você tem falado Levar você na muito. Fazenda Esperança. Sim. Então, né, gratidão, uma boa noite, uma boa semana. E essa semana será no sábado, tá, gente? Nós voltaremos. Só se Sábado mudar às 20 alguma horas. coisa. Isso. Então, gratidão, uma excelente noite, uma excelente semana para nós todos, com muita alegria e que nós assumamos as nossas responsabilidades,
com leveza e sutileza. Essa live foi a melhor. Da semana que vem vai ser melhor ainda. Tá? Um beijo para